Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês a respeito da seita das Testemunhas de Jeová. E como não podia deixar de ser, das suas crias, das suas filhotes que estão espalhadas por aí, usando aquele mesmo método de ridicularizar as pessoas, a fala das pessoas, a idade das pessoas, enfim, a maledicência, a difamação, a calúnia, o palavreado, enfim, as filhotes da torre têm todas a mesmo tipo de prática. Foi citado aí para vocês um caso que a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos está à frente da investigação que originou esse mandado de segurança, que foi comentado aí em vídeo, que eu também comentei que foi uma ação ousada da Torre das Testemunhas de Jeová de intimidar a justiça, entrando com esse mandado de segurança, que todos sabiam que estava malogrado ao insucesso, tá bom? E se você acha que eu já não falei da investida dessa promotora, é só você olhar os vídeos velhos aí. Ninguém está trazendo nada de novo para vocês, tá? Nada de novo. Está como se dizia o Chacrinha, Nada se cria, tudo se copia. Enfim, eu já falei tempos atrás, é só vocês procurarem aí nos vídeos antigos que vocês vão ver, tá? Gente, não confundam investigações, averiguações com processo. Eu, como policial, fui investigado mais de 30 vezes e eu não era corrupto. Não era corrupto. Eu sempre vivi do dinheiro que eu ganhei trabalhando. E quando eu era policial, em paralelo, eu tinha um escritório de investigações particulares. Eu sempre ganhei dinheiro assim. Não tenho um centavo na minha vida que eu tenho ganho. E foi uma das razões que eu tive que pedir demissão da polícia, tá? Porque eles vinham ameaçando. Eu estou falando ameaçando, não eram bandidos não, eram policiais, certo? Era a banda podre de dentro da polícia que começava já a predominar. Vinha ameaçando, até que mataram o meu principal parceiro que eu tinha lá. Aí na semana seguinte eles queriam que eu soltasse um cara que eu tinha prendido, condenado a 200 anos na época. Quem que queria que eu soltasse? Investigadores e delegados, certo? Aí como eu vi que eu não tinha saída, ou eu soltava ou eu morria, eu procurei uma terceira via. Eu falei, eu nem solto, nem vou morrer, eu peço exoneração. Eu fui forçado. E olha, gente, foi tão esquisito que exoneração que demora 3, 4 meses para sair, a minha saiu em 8 dias. Eu pedi exoneração, em 8 dias eles me deram. Tudo para a investigação passar para a mão do outro e soltarem o cara, porque ele tinha muitos policiais na mão.
que eu falo isso agora, 20, 30 anos depois? Porque já morreu tudo, e os que não morreu foi para cadeia, foi expulso. Não ficou um para contar a história. Não ficou um. Os que não morreram foram para a cadeia e foram expulsos depois em governos posteriores, enfim. Tá? E sendo uma pessoa assim, eu sofri umas 30 investigações, nenhuma redundou em processo. Nenhuma. Então, o que quer dizer essas investigações? É ótimo, como eu estou dizendo, para provocar burburinho. Nossa, eu quero que haja mais investigações. Só que para isso você não precisa de advogado. Você tem o delegado, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. E como é provável que eles não vão querer propor, porque eles estudam e já veem os insucessos das que foram propostas, aí você usa o advogado enquanto o sistema da justiça portuguesa não foi implantado aqui, porque vai ser, tá? Que impede o advogado de apresentar qualquer ação judicial que não tenha 50% de chance de sucesso. Aqui não precisa ter, pode ser zero a chance, eles apresentam, porque o trabalho é de meios. Tá bom? Bom, dito isso, eu vou falar a respeito que eu falei num vídeo anterior para vocês, esse negócio de pastores saírem para pregar em outros países ou para ir assistir alguém em outros países, notadamente os países africanos é a paixão. Eu falei para vocês que eu ia dizer para vocês e não ia falar antes, porque eu queria que eles fossem, né? Como a maioria deles já foram, então agora eu posso falar para vocês. Bom, vamos pegar a princípio os países africanos de fala portuguesa. São 9 países mais ou menos, tá bom? De fala portuguesa, que o pessoal, as igrejas daqui mandam missionários para ir pregar lá. Esse é um aspecto que eu vou falar, depois eu vou falar o outro em questão às testemunhas de Jeová. Então, gente, olha, é o seguinte, tem coisas que me irritam, certo? Você ir pregar na África a palavra de Deus, gente, eu vou dizer o seguinte para você, qualquer um de vocês que está vendo aí, num raio de no máximo 10 quilômetros em volta de você que está me ouvindo aí agora, raio você sabe, 10 quilômetros em qualquer direção em volta de você, da onde você está situado agora, deve ter uma prisão, deve ter uma comunidade, que hoje tem que falar comunidade, né? Não pode falar favela, morro. Deve ter um antro de prostituição, deve ter uma biqueira, deve ter moradores de rua embaixo de pontes. Será que você precisa ir pregar na África? Por que você não fala que você quer passear de avião logo? Eu te indico um bom lugar que você pode ir de graça. Correio Aéreo Nacional da Força Aérea Brasileira. Ele anda o país todo, certo? Você se inscreve, tem uns 10, 12 lugares aí que você se inscreve. É claro que militares têm preferência, principalmente militares em função de atividade. Você passeia de
de avião, tá? De dia, que dá para você ir olhando na janelinha, mas mesmo assim, depois que ele subiu uma certa altura, você não vê mais nada, você só vê nuvens, tá? E de dia, tá bom? Então, vamos parar de hipocrisia. Eu não preciso ir em África. Aqui tem muita coisa por fazer. Vamos largar a mão de hipocrisia, igrejas, pastores. Eu vou pregar na África, que você quer atrair sobre você um manto, um brilho. Olha como ele é humano, ele vai... Gente, pior que na África tem aqui, num raio de no máximo 10 quilômetros de onde você estiver. Tá? Vai pregar lá. Eu nunca vi uma testemunha de Jeová dentro de presídio, por exemplo. Eu nunca vi pregando lá. E olha, tem igrejas que até a igreja funda lá dentro. Vai na Cracolândia. Você precisa ir em África. Vamos largar a mão de hipocrisia, tá? E tem diversas denominações fazendo isso aí, tá? Ah, mas você está fora de contexto, alguém poderia falar para mim, porque nós, por exemplo, de Testemunhas de Jeová, temos interesse em falar para as testemunhas de Jeová, que são oprimidas. Meu amigo, você tem o YouTube aí para você falar, e elas vêm lá também, certo? Mas vamos pegar em especial, porque a paixão é a África, que se compõe de vários países, notadamente os de língua portuguesa, que são 9. Vamos pegar aí Angola, tá? Então eu vou passar uma informação para vocês que vocês não sabem. Angola atualmente tem um governo socialista, certo? Então, para quem acha que socialismo é a liberdade, que é isso que tem aqui no Brasil, que estava no poder aí até pouco tempo atrás, então, quando eles implantam e eles entram de vez, eles se estabelecem, o que aconteceu em Angola? Mais de 2.000 igrejas foram fechadas. Mais de 2.000 igrejas foram fechadas. Eles têm uma estatística aqui que entre essas 2.000, só umas 30 ou 40 mil eram regularizadas. 2.000. Não, só 2.000 igrejas fechadas. Só umas 30 denominações, mais ou menos, a 40, que eram regularizadas. O restante não é. Tá? Então, primeiro aspecto. Segundo, o negócio de petição de dinheiro. A razão que eles fecharam lá. Enfim, tem ministérios grandes, pode-se dizer relativamente grandes, como a Igreja Universal e, por exemplo, a Igreja do Apóstolo Valdemiro, Igreja Mundial do Poder de Deus, que estão com as portas fechadas lá. Tá? As exigências deles são 1.000 para regularizar. Enfim, é um jeito que eles estão achando. Eles dizem que é de banir oportunistas, mas é o que eu estou falando. O sujeito vai para a África, é oportunismo. Certo? Ah, mas as testemunhas em Jeová, eles não vão lá para pregar para o povo africano. Não, eles não vão. Eles vão lá para ver a questão das testemunhas de Jeová de lá. Tá. Então vamos por esse aspecto. O que você pode fazer por elas? Vamos lá. Você conhece o Código Penal
angolano? Não. Você conhece o Código de Processo Penal angolano? Não. Você conhece a Constituição do país Angola? Não. Você vai fazer o que lá? Ah, você vai orientar contra os mandos e desmandos da torre? Sim. Tá. Isso você precisa estar lá pessoalmente para isso? Aliás, as pessoas já não sabem pelos vídeos que tem ao alcance aí. Enfim, o que você pode fazer pelo povo angolano que aqui no Brasil não tem a situação pior até para você fazer? Eu não diria pior, eu exagerei. Reconheço, eu vou te dizer por quê. A Igreja Universal, e não é a primeira vez que acontece, e a Igreja do Valdemiro também, tiveram que remover de lá, de Angola, para o Brasil, pastores seus, meninos novos, que eles vão para lugares longe, assim, quando eles estão começando o ministério. Sabe por quê? Tifo, febre amarela, sarampo, todas as espécies de dengue, lá não tem vacina. E os pastores contraem essas doenças lá. Se você está lá, você morre, se você é de lá, população. Então eles eram trazidos pela igreja para ser tratados no Brasil. E alguns aí custava recuperar, ficava com sequelas. Tomara que quem fique indo para lá não pegue uma dessas doenças, né, que aqui no nosso país pelo menos está erradicada. Aí você pode dizer, não, mas isso é falta de amor cristão. Gente, amor cristão você tem no raio de 10 quilômetros aqui. Vamos, então, por questão de lógica, sabe? Implantar a palavra de Deus aqui, nos presídios, nos guetos, nas cracolândias, nos prostíbulos, nas biqueiras. Certo? Para que você precisa ir a milhares de quilômetros de distância? Um outro povo. Você não conhece as leis do país. Você não sabe como agir lá. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Em relação a todas essas igrejas que mandam a gente para lá e gente que vai. Primeiro, porque o sujeito quer jogar sobre si um facho de luz. Olha como ele é humano. Olha como ele é preocupado. A África é uma miséria. E ele vai lá. Olha como ele é ilustre, como ele é iluminado. Não, gente. Isso você pode fazer aqui em qualquer lugar aqui. Tá? Tem bastante lugares precisando. Certo? E sem correr o risco de você pegar doenças que no Brasil já estão erradicadas há mais de 50 anos. Ok? Além do que você não conhece o sistema legal, você não sabe como se funda uma igreja, se existe
como é aqui associações, você não sabe como é o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, como que é o direito constitucional, como são os direitos humanos, se é que tem lá. Eu estive lá por diversas vezes, não em Angola, mas na Nigéria. A Nigéria é o centro de quem quer se aperfeiçoar como pai de santo. Eu era pai de santo de Candomblé, só que o meu aperfeiçoamento todo feito lá, nesse país. Esse país é o melhor de lá, é o rei de lá. E já tinha essas misérias. Esse país é os Estados Unidos de lá, a Nigéria. Não é de fala portuguesa, tá? O idioma lá chama Yoruba. É o antro, é o papado do candomblé no mundo. Quem é consagrado lá é muito respeitado. Eu estive lá N vezes para uma finalidade tão inútil. Mas na época eu achava que eu estava certo. Tá bom? Então, por hoje é isso aí, até para que vocês raciocinem, né? Vocês, seja de que ministério, de que igreja for, tá? Isso é feito a custas dos seus dízimos, das suas ofertas, dos seus pedidos de ajudas, das suas contribuições, tá? Que é feito isso aí. Então fala para esse pessoal, eles querem passear de avião? Correio Aéreo Nacional, de graça, sem pagar nada. Tem uns 10, 12 lugares de inscrição. E você pode, como qualquer brasileiro pode, é óbvio, se sobrar vagas, mas sobra. Eu andei muito de Correio Aéreo Nacional, até para outros países, mas no tempo que eu era policial, não mais depois disso. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, pessoas que pensam ou que querem aprender a pensar, e não para ser dependentes nosso, e sim para juntar-se a nós, somar-se a nós. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.